26 de abril, terceiro domingo da Páscoa. Queremos ouvir o Evangelho, a palavra de Deus neste dia, que é tirado de São Lucas, seu capítulo 24, versículos 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, os dois discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversava em todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutiu, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu naqueles dias?" E perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes, os chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então disse um ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando falava pelo caminho e explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como reconheceram Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este também é o nosso caminho. Assim como os discípulos de Emaús reconheceram a presença de Jesus, caminhando, buscando, encontrando, é dessa forma que nós encontramos a presença de Jesus e também o sentido para ser cristão. O cristão que para, com certeza, nunca vai encontrar o caminho. Sempre quando prego, quando falo, eu sempre digo: só tem resposta quem pergunta. Só procura e encontra aquele que de fato sente no seu coração. Só bate à porta aquele que tem certeza, assim como Jesus nos pede. Hoje, neste terceiro domingo pascal, nós novamente temos a oportunidade de refletir sobre esta passagem bíblica tão cara à nossa igreja, tão cara a cada um de nós. Tão forte que hoje existem movimentos que querem realmente encontrar a presença de Jesus no partir do pão. E que possamos testemunhar isso para os nossos irmãos.
Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.